Como eu conquistei a independência financeira usando a internet aos 23 anos? Esse é o tema desse vídeo aqui. Então, esse vídeo vai ser um pouco mais em formato de conversa, dando alguns conselhos e dicas de coisas que eu fiz para conseguir conquistar a minha independência financeira aos 23 anos. E se você já gostou desse tema, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like no vídeo, porque ele faz toda a diferença. Bom, então primeiro eu vou conceituar o que é independência financeira no meu ponto de vista e vou te mostrar como eu tracei esse caminho e conquistei esse objetivo. Mas sempre lembrando que o que eu trago aqui para vocês é a minha vivência e é baseado no que eu tenho de experiência de vida, que não é muito, porque como eu disse para vocês, eu tenho 23 anos. Então, obviamente, eu tenho muito a aprender ainda, muita coisa, né, a acrescentar na minha própria vida e muitas coisas que ao longo da jornada da vida eu ainda preciso descobrir. Então, eu estou baseando aqui um pouco na minha experiência e um pouco do que eu já passei e posso transmitir aqui para vocês também, principalmente no quesito usar a internet para trabalhar, ter a sua fonte de renda principal e tudo mais. E pelo menos uma vez por mês eu quero trazer esse formato de vídeo aqui para vocês, que são vídeos mais reflexivos, onde eu trago um pouco da minha vivência e um pouco disso ali para você ir se desenvolvendo também, porque eu particularmente adoro esse tema de desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo também, comenta aqui embaixo, porque se tiver bastante comentário, eu vou entender que vocês gostam e vou conseguir trazer cada vez mais conteúdo assim. Então, agora, sem mais delongas, bora lá para o conteúdo de hoje. Então, em primeiro lugar, o que é independência financeira segundo o meu ponto de vista? Existem muitas pessoas que falam que a pessoa alcançou a independência financeira a partir do momento que ela pode viver de dividendos e coisas do tipo. Eu, particularmente, não alcancei esse objetivo ainda, então eu preciso trabalhar para sobreviver, mas eu alcancei a independência financeira no sentido de poder me sustentar sozinha com o meu trabalho na internet. Então, é esse conceito que eu quero basear aqui para que você saiba do que eu estou falando. E não significa que eu posso parar de trabalhar amanhã, que eu já vou ter um dinheiro suficiente para me sustentar. Mas sim que aos poucos eu estou construindo, né, ali um patrimônio que um dia vai me dar esse conforto e que também eu posso me sustentar do meu próprio trabalho, sem depender do meu pai, sem depender de um marido, nem nada do tipo. Não divido as minhas contas com ninguém, eu pago tudo, né, todo o meu custo de vida, o meu apartamento, o meu aluguel, as minhas compras, enfim, tudo que eu consumo e tudo que precisa para eu sobreviver, eu pago sozinha, sem dividir com ninguém. E isso, para mim, né, no meu conceito que eu trouxe aqui para vocês, é a independência financeira, baseada no meu negócio digital. Mas para construir isso foi um longo caminho e é exatamente qual foi esse caminho e quais são os pontos-chave que eu quero trazer aqui para você. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu fiz e que eu faço até hoje, que não é sempre fácil, é trabalhar a minha autoestima. E eu coloquei essa dica aqui em primeiro lugar porque parece muito boba, mas você precisa acreditar no seu potencial e você precisa confiar que você consegue alcançar aquele objetivo. Porque muitas vezes a gente até tem um certo medo de dar certo. Então, às vezes a gente fala que quer muito um objetivo, mas quando chegar nesse objetivo, você nem acha que você tem capacidade para viver ele. E por isso você vai se auto-sabotando durante a jornada. Além disso, às vezes você não alcança alguma coisa porque você nem acha que você dá conta. Então, a sua autoestima está tão baixa. Muitas vezes, por exemplo, né, no meu caso, quando eu estava na escola, no ensino médio, ou até mesmo na faculdade, que não faz muito tempo, eu sempre tive muita dificuldade de aprender as matérias, matemática, português. Eu achava que eu não era de humanas, nem de exata, nem de biológica, nem de nada. Eu achava que eu não era de nada e que eu não sabia nada, então eu era burra e por isso eu não conseguia nada. E aí eu entrava nesse ciclo e realmente eu não conseguia nada. Por muitos anos o meu salário foi R$700, R$1.000, 1.200, foi o máximo que eu consegui ganhar de salário, porque eu não acreditava que eu conseguia mais que isso. Porque a minha autoestima estava baixa devido a esses acontecimentos ali, né, na minha vida, que foram me marcando negativamente e que foram me prejudicando ao longo do tempo. Então é muito importante que você saiba quem você trabalhe a sua autoestima para que você consiga atingir resultados melhores.
Como que eu particularmente fiz para melhorar a minha autoestima e a minha autoimagem, né? A forma que eu me vejo. Eu fui conquistando pequenas coisas naquilo que eu era boa. Então, muitas vezes eu achava que eu não era boa em nada. E aí, só o fato de pegar o celular, mesmo muito nervosa, mesmo com vergonha e tudo mais, e gravar um story para mim mesma assistir que fosse, já era uma pequena conquista. E isso acrescentava alguns pontos na minha autoestima. Cuidar da minha imagem pessoal também foram coisas, né, que eu fui fazendo para realmente ir melhorando a imagem que eu tinha sobre mim e focar naquilo que eu realmente era boa. Então, muitas vezes eu achava que eu era burra porque eu me baseava em conta de matemática da escola, que eu era ruim ou que eu pegava recuperação ou isso ou aquilo, ou na faculdade que eu não tirava as melhores notas e tudo mais. E por isso eu achava que eu era burra. Mas eu fui percebendo que para outras coisas eu era muito inteligente. Então, por exemplo, eu tinha a capacidade de criar um canal aqui no YouTube e postar 3 vezes por semana sem falhar durante 3 anos. E aí eu percebi que nisso eu era boa. Então eu fui focando e direcionando a minha atenção para aquilo que eu era de fato boa e não para as coisas que eu era ruim, que me faziam achar que eu era burra. E como que você vai focar no que você é bom se você não sabe no que você é bom? Acredite, eu já passei por isso e eu vou te dar algumas dicas. Então, em primeiro lugar, você precisa testar, porque às vezes a gente acha que a gente não é bom em nada porque a gente não testou quase nada. Então, por exemplo, eu sempre achei que eu tinha uma péssima coordenação motora, porque eu nunca tentei fazer um esporte, nunca tentei me arriscar em algo novo. E aí, quando eu fui testando vários esportes, várias coisas, eu vi que eu realmente era muito ruim em algumas, mas que em algumas outras eu era um pouquinho boa, eu já tinha uma certa aptidão para aquilo. E aí eu fui focando no que eu era boa. Mas vai te custar, né, você sair da sua zona de conforto para descobrir no que você é bom e você se expor, porque às vezes você vai ter que ir fazer um esporte que você é péssimo, que você passa muita vergonha, para descobrir qual que você é bom e focar nele. Às vezes vai precisar você passar muita vergonha gravando um story, vendo que você é péssimo nisso, para descobrir que você é bom gravando um vídeo completo, por exemplo. Enfim, em qualquer área da sua vida, você vai precisar passar pela zona de arrebentação, que é aquela partezinha pior ali do começo, mas que depois que você ultrapassa, vem a recompensa e fica muito mais fácil. E isso é até bíblico, né? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, calma que no começo é muito ruim, você vai precisar se expor a várias situações que você não vai achar legal, mas em algum momento você começa a se encontrar, entendendo o que você é bom, e aí você vai focando somente nisso e se desenvolvendo. E isso vai trabalhar a sua autoestima de uma forma geral. E cuidados gerais com você. Então, às vezes, você nunca faz um esporte, uma atividade física, você não se alimenta bem, não se cuida, né? Não põe a roupa que você gosta, não passa uma maquiagem, não faz aquilo que te faz bem, que te faz sentir bem. E aí você vai, né, sempre perdendo pontos na sua autoestima. E isso vai fazendo você acreditar que você é burro, que você não merece, que você não é capaz. E isso realmente transforma a sua realidade naquilo que você acredita sobre você mesmo. Então é importantíssimo e é o pilar principal para conseguir alcançar qualquer objetivo que você tenha, principalmente o financeiro. Então pode parecer bobagem não pentear o cabelo para sair de casa, mas isso faz uma diferença enorme e cada coisinha dessa pequenininha que você negligencia faz uma diferença muito grande na somatória final. Então, cuide desses detalhes porque a riqueza mora nos detalhes. A segunda dica e coisa que eu fiz e que realmente fez diferença nessa minha jornada foi ter um objetivo específico e claro. Então, por exemplo, quando eu estava começando o canal, eu já tinha ele fazia mais ou menos um ano e ele não estava me dando retorno financeiro, mas me dava tanto trabalho quanto dá agora e às vezes até mais porque eu tinha menos prática. E aí, né, surgiu a oportunidade de fazer um concurso na época. E eu lembro que pessoas próximas de mim falaram: por que você não faz o concurso tal? O salário é tal, talvez para você, tipo assim, já que você não tá fazendo nada mesmo, né, ou que você tá girando em círculo e tá fracassando, por que você não faz isso? Implicitamente, lógico que a pessoa que me falou isso queria o meu bem, queria que eu evoluísse de alguma forma, e falou: por que você não tenta? Mas como eu tinha um objetivo extremamente claro, que era viver do meu negócio digital, eu não me desviei, eu não desviei o meu foco. Em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de trabalhar com outra coisa que não fosse isso aqui que eu faço. Por quê? Porque eu tinha esse objetivo bem definido na minha cabeça.
Então, às vezes, você está girando em círculo e não está conseguindo alcançar um objetivo simplesmente porque você não sabe o que exatamente você quer. Então, ao mesmo tempo que você queria ter um negócio digital, se aparecesse uma vaga para você ser atendente, você também toparia. Se aparecer alguma coisa para você vender online, você também topa. Enfim, você não tem um objetivo e aí você fica perdido. E para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E aí você sempre vai ficar ganhando qualquer coisa da vida, porque você não sabe o que você quer. Então, saiba pedir, saiba o que você quer e vá rumo ao seu objetivo. Se você não tiver muito claro, eu quero trabalhar com isso, então, desde o começo, eu sempre soube, eu quero trabalhar com isso, eu quero ganhar isso e eu quero esse resultado. Esse é o meu objetivo final. Morar sozinha, pagar minhas próprias contas, não depender de ninguém e ter a minha liberdade financeira, né, baseado no meu negócio online. Era isso que eu queria. E não importa se aparecesse vaga de emprego, até hoje eu nego muita vaga de emprego, até hoje eu nego muitas oportunidades legais, porque o meu objetivo é isso aqui, viver disso aqui. Se um dia o meu objetivo mudar, aí beleza, é outra coisa. Mas eu tenho isso muito claro para mim e é uma coisa inegociável. Então saiba o que você quer e vá atrás dela inegociavelmente. E a terceira dica é você ter disciplina e constância. Então, não existe como você ter resultado em nada se você não começar e continuar. Como eu disse para vocês, já fazia quase um ano que eu estava aqui com o meu canal, pelejando e não saía do lugar, não me dava dinheiro. Eu que tinha que pegar do meu salário de R$ 1.000 e colocar dinheiro para investir, para fazer de alguma forma crescer. E não dava certo, estava girando em círculo. Mesmo assim, isso não abalou a minha consistência. Então, se eu me propus a postar 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana, eu vou ter a disciplina de fazer aquilo, faça chuva ou faça sol. E acredite, surgiram muitos problemas que eu acabei enfrentando, né, durante essa jornada, que poderiam ter abalado sim isso e que poderiam ter me feito desistir. Mas como eu tinha um objetivo definido e eu acreditava que eu pudesse chegar nesse objetivo, eu não desisti em nenhum momento e eu mantive a disciplina de fazer aquilo todo dia. E como ter disciplina, né? Como que você faz uma coisa que você não está afim ou que você já está esgotado daquilo? Muitas vezes é você saber o que precisa ser feito. Então, se eu acordo amanhã e eu não sei que meu canal tem 3 vídeos por semana, por exemplo, eu simplesmente ignoro. Agora, se eu sei que na segunda, na quarta e na sexta tem vídeo novo aqui no canal, amanhã, se eu acordar desmotivada, não importa, porque eu sei que eu preciso gravar esse vídeo. É uma responsabilidade, um compromisso comigo mesma, em primeiro lugar. E como eu tenho uma autoestima bem trabalhada, eu sei que eu preciso fazer isso porque se eu não fizer, eu vou diminuir pontos na minha autoestima, eu vou começar a achar que eu não consigo, e aí eu vou voltar para aquele ciclo. Então, é por isso que eu consigo manter a constância de postar 3 vídeos por semana aqui no canal religiosamente já faz 3 anos, porque é uma questão de você saber o que precisa ser feito e fazer. Então, saiba o que precisa ser feito, coloque prazo para você mesmo e não volte atrás na sua palavra. Se você falou que ia fazer, faça. É exatamente a minha mentalidade, o que eu fui desenvolvendo e o que funcionou. Claro que eu ainda tenho muitas falhas no meu processo, eu ainda tenho muito a aprender, conforme eu disse para vocês. Eu só tenho 23 anos, então daqui 1 ano, 2 anos, eu vou achar que tudo isso talvez mudou, ou eu vou achar coisas diferentes, vou acrescentar coisas na minha jornada, enfim, porque a vida é um constante aprendizado. E essa é a última dica que eu deixo para vocês. Esteja sempre aberto a aprender com as outras pessoas que já passaram pelo que você está passando. Porque às vezes a gente tem uma certa arrogância e meio que um orgulho ali, né, baseado no nosso ego, de que a gente sabe. Então eu já sei fazer isso, eu já sei o que essa menina trouxa tá falando, eu já sei que não sei o que, essa menina é quem para falar alguma coisa. E é normal isso. Se eu visse uma pessoa assim, falando alguma coisa, muitas vezes eu também ficaria, quem é você? Fica na sua. Mas, às vezes, as pessoas estão falando coisas que realmente têm sentido. Então, é importante a gente estar com a cabeça aberta para aprender. Entender que a gente nunca sabe tudo. Então, eu tenho 23 anos, eu vou errar muito ainda na vida, eu já errei muito e eu tenho a plena consciência disso. Mas eu tenho a plena consciência também de que todos os meus erros e os meus acertos
fazem parte da minha jornada e que são para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento pessoal. Então eu vou usar os meus erros para de alguma forma evoluir. E é exatamente essa mentalidade que me trouxe até aqui onde eu estou hoje, que apesar de não ser muito longe, já é bem distante da realidade que eu vivia antes, que era de ter um salário de R$ 700 quando eu era estagiária, depois quando eu fui promovida era R$ 1.200, de estar num trabalho que eu não gostava tanto, que era uma coisa operacional, que eu não via motivo para crescer ali naquela empresa. Enfim, para hoje viver todas as experiências que eu conto para vocês, que eu mostro aqui, que eu mostro lá no Instagram, enfim, é a jornada que eu tracei e que funcionou para mim e de coração eu trouxe essas dicas aqui para você, para que ajude na sua jornada também, e é o que eu espero mesmo que aconteça. E se você gostou desse vídeo e alguma dica te ajudou, compartilha ele com pelo menos 3 amigos, porque vai fazer uma diferença enorme na vida de outras pessoas também. E eu espero que você tenha ouvido com humildade, porque eu gravei ele também com toda a humildade para você. E eu te espero aqui no canal toda semana, religiosamente, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E até o próximo vídeo. Tchau!